Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Fonseca da Defensiva e esse é um vídeo para lhe dar as melhores dicas para você pilotar sua moto por todo o Brasil. A ideia é levar você 50 dicas bem direcionadas, bem curtas, mas muito pontuais para que você tenha o melhor resultado possível. Não, esse não é um vídeo para você aprender a andar em uma roda só, fazer aquela grande trilha. Não é performance. Aqui é qualidade, aqui é segurança, tá bom? Aqui a ideia é que você pilote por muitos anos sem ter problema nenhum no seu dia a dia. E vamos lá, direto ao ponto, sem muita enrolação. Vamos lembrar que cada um desses pontos que a gente vai discutir aqui é bom você transformar num costume, num hábito, porque assim você vai ter condições de manter isso pela sua vida toda. Como a gente consegue transformar uma prática em hábito? É repetir ela todo dia, pelo menos um pouquinho, pelo menos algumas vezes. É começar a tentar, mesmo que a gente esqueça, mesmo que a gente demore um pouco para fazer, vamos experimentar. Depois que a gente tiver com a prática, com a facilidade, então vai ser muito normal para a nossa vida. O primeiro ponto é pensar que ninguém está te vendo, que você não é óbvio para ninguém. Por isso então, se os outros se incomodarem com a sua buzininha, não liga, buzina mesmo e tenha certeza que o outro sabe que você está passando para poder ultrapassar ele. Muitos motoristas não imaginam que pode estar vindo uma moto ali, principalmente no ponto cego da direita. Ele está olhando para frente, ele está olhando no espelho interno, está olhando no espelho da esquerda, não está pensando que você vai passar no canto dele ali. É muito importante você ter certeza que está seguro para você passar. O segundo ponto é paciência. Vamos ter paciência. A gente não precisa correr muito para fazer tudo aquilo que a gente precisa na moto. Não precisa correr. Correr só faz você ficar mais estressado e complicar mais, assumir muito mais risco do que normalmente. Terceiro ponto, ponha roupas que te protejam, jaqueta que proteja os cotovelos, luva que proteja as mãos. Eu sei que isso complica a nossa operação, o nosso dia a dia com a moto, mas a gente só tem duas mãos, a gente só tem 10 dedos nas mãos. Se a gente perder, a gente vai ter muito problema com isso. É muito difícil você recuperar um ferimento nas mãos. Então, luva nas mãos aí, jaqueta, protege bem os cotovelos. Calça comprida, não vamos andar de bermuda, calça comprida, protegida no joelho, de preferência com uma joelheira mesmo. Existem calças especializadas com joelheiras para a gente rodar por aí. No primeiro acidente você vai lembrar por que você deveria ter pensado nisso direitinho. Quarto ponto, importantíssimo. Quando eu ponho a moto para rodar, eu vou deixar de ser otimista. Para pilotar, eu vou ser pessimista. Vai dar errado? Vai. Ele não me viu? Não me viu. Ele vai me fechar? Vai me fechar. Assim eu estou preparado para a emergência e consigo resolver. Eu não posso ser otimista. Não, vai dar tudo certo, tudo bem, eu vou passar aqui, ele vai me ver, ele vai esperar a minha vez. Não existe isso. Você tem que esperar o pior. Aí você vai estar preparado. O nosso quinto ponto é a nossa mentalidade, nossa tranquilidade. A gente tem que ser paciente. Paciente agora significa ter calma nas situações. Todo mundo erra, os outros erram sim. E você tem que perdoar e seguir o seu caminho. Deixa o seu ego, essa coisa de nervoso, essa coisa de que eu tenho razão. Deixa isso em casa, isso aí não te ajuda em nada. Vai te colocar sim numa grande encrenca. Deixa isso para lá, deixa tudo para lá. Perdoa e segue o seu caminho. Você só precisa chegar no seu destino. Você não precisa arrumar uma briga no meio do caminho porque você está certo. Em seguida, é muito importante a gente lembrar que a gente tem que se concentrar quando está pilotando. Se concentrar significa olhar para o ambiente, entender tudo muito bem, saber exatamente o que tem ali na frente e tomar todas as decisões imediatamente.
Você não pode se distrair. Não é porque a mocinha de shortinho, bonitinha, está passando ali que você vai ficar olhando para ela, você vai se acidentar. Outro ponto essencial para o motociclista é ter domínio do ambiente. Domínio do ambiente é 360 graus, tudo que tem em volta. E os espelhos mostram uma pequena parte do que a gente está olhando lá atrás. O bom piloto vai olhar no espelho, vai identificar o problema e vai olhar para trás também para poder ter certeza do que tem ali atrás. Tem que dominar o ambiente. E o espelho, então, ele é muito restrito, sempre muito restrito, lembra bem disso. E vamos lá, dá mais um tempo, espera a vez, deixa mais um passar. Sabe aquela pressinha de entrar logo? Isso aí é uma razão para grandes encrencas. É aquela paradinha rápida para continuar. Espera mais um pouquinho, vê com calma, deixa passar mais um carro. A hora que você tiver uma boa oportunidade, então você entra. Tem muito acidente grave nessa de dar uma paradinha para entrar. Ou nem para, vamos chegar e entrar de uma vez. Isso não é uma boa ideia. Mais um ponto importante é a diferença de velocidade. Quanto mais rápido que os outros você está indo, para que você vai andar 60, 70 por hora num corredor cheio de carro parado? Se tiver apenas um carro fechando o corredor, você não tem mais esse espaço para passar. O acidente é gravíssimo, você morre ali. Muitas vezes você bate num carro, cai na frente do outro, o outro te atropela sem nem te ver. Não caia nessa besteira. Vá a 20, 30 por hora a mais. Se no corredor tiver alguém com muita pressa querendo te passar, a hora que tiver chance, dá a passagem. Deixa o apressadinho passar. Comigo já aconteceu mais de uma vez. O apressadinho passa muito com pressa e se acidenta logo na sua frente. Você tem que frear em cima da hora. Uma outra armadilha para a gente é andar próximo da calçada. Existem objetos que caem lá, que são jogados lá. Existe a possibilidade de você ser fechado e ser derrubado por estar perto da calçada. Calçada não é um bom ponto para a gente trafegar perto. Carros entrando à esquerda são o seu grande inimigo. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Os motoristas também têm pressa. Eles não estão com toda a calma do mundo, não vão esperar você passar, não. Muitas vezes eles mal te veem, mesmo você vindo de frente com relação a eles. Tome muito cuidado com isso, preste bem atenção, esteja pronto para parar antes dele fechar a sua passagem. É uma colisão frontal. Infelizmente para nós, sinal verde não é garantia que a gente vai ter a preferência na passagem. Muitas vezes um outro motociclista ou um motorista distraído vai passar o vermelho e a gente vai ter uma colisão gravíssima no cruzamento. Então, não existe para você, motociclista, o sinal verde. Existe um verde com atenção. Só passe se você tiver certeza que está livre para continuar. Você usa os seus espelhos? Usa bem os seus espelhos? Olha para ter certeza que realmente está livre para você fazer uma troca para lá ou para cá? Cuidado com essa armadilha de olhar só para frente e achar que está tudo dominado porque você está mais rápido que todo mundo. Não existe isso. Você tem que olhar. Um outro motociclista mesmo pode estar passando por você. Outra armadilha que está pronta para te pegar é andar colado no veículo da frente, seja moto, seja carro. Não tem vantagem nenhuma você andar colado. Ande longe, mantenha uma distância que sirva para você diminuir velocidade, para você frear a tempo de escapar das encrencas, dos acidentes. Ande longe, pode andar na mesma velocidade que o veículo da frente, não é andar mais devagar, é andar longe. A visão do ambiente também é muito importante. Qual é o tipo de motorista que está naquele veículo ali? E tem dicas para você. Por exemplo, um veículo todo equipado, o motorista com certeza vai ter um comportamento diferente no trânsito. Ele quer mostrar uma coisa com o veículo dele. O carro, a moto toda equipada
vai indicar para você que é um tipo específico de motorista. Então vamos entender tudo que tem ali por perto da gente, todos os condutores, como é que eles são? Eles são espertos, estão ligados ou não estão ligados, estão muito distraídos, estão rápido demais, estão devagar demais? Alguém está vendo o celular ou não? Tem que olhar, tem que prestar atenção. Um outro problema sério que a gente pode enfrentar é entrar com alta velocidade em uma curva. Quando você entra em muito alta velocidade numa curva, você tem a chance de não ter a solução para resolver a saída dela. A saída dela é atrasar a entrada, frear mais forte ainda em reta e depois mais devagar entrar para dentro da curva. O certo, até mesmo na pista, diminui bastante, entra devagar na curva e faz uma saída rápida da curva. Com menos velocidade você tem muito mais opções para a saída da curva. Você vive num país que tem muitos animais, então você não tem que acreditar na polícia florestal, por exemplo. Cheio mesmo, na cidade cheio de cachorrinhos e gatinhos, e no campo cheio de animais silvestres. Coati, gambá, uma série, capivara, nas grandes cidades mesmo tem capivaras. Precisa tomar cuidado, precisa prestar atenção e evitar exatamente o acidente com esses grandes animais. Você usa os dois freios? Já está um pouco tarde para você começar a aprender a usar os dois freios agora. Mas o certo é você frear muito mais na roda da frente do que na roda de trás. E é importante que você freie com as duas rodas. Tanto que existem sistemas hoje que você aciona só o freio dianteiro, ele aciona o freio traseiro também. E você aciona só o freio traseiro, ele aciona o dianteiro para você. Esses sistemas, eles só indicam que a frenagem ideal é com os dois freios, nunca com um freio só. E por falar em freios, vamos mais uma dica que é a de manter uma cobertura sobre o freio dianteiro, pronto para começar uma frenagem logo. Porque depois que você começa a frenagem é que você tem condições de escapar de um acidente qualquer. Você vai ter que transferir peso para frente primeiro, para depois fazer um desvio para um lado ou para o outro. Então, se você não transferir o peso para frente ainda, você vai bater. Ou então você vai frear em alta velocidade, frear muito rápido e já querer fazer o desvio. O que vai acontecer? A roda da frente vai travar e você vai cair para um lado ou para o outro. Então esteja sempre coberto. Pense com a mão no freio, pense freando, se você vai precisar acabar de frear ou se você pode continuar. Sempre tenha isso na cabeça. É bom lembrar que na sua trajetória está toda a sua decisão. O que eu estou querendo dizer? Você tem que ter objetivos, você tem que ter escolhido o que fazer em cada situação. Então, fique de olho na sua trajetória, no seu caminho para poder tomar as decisões o tempo todo. Se você estiver cansado disso é porque você já dirigiu muito, já pilotou muito, está na hora de dar uma paradinha para descansar. Pilote na cidade por 20 minutos no máximo, na rodovia por 2 horas no máximo. Depois disso, dá uma paradinha, dá uma descansadinha, respira fundo. É 1 minutinho, 2, a cabeça da gente já dá uma refrescada. Sabia que ela até diminui de temperatura? A parte responsável pelo subconsciente da gente fica superaquecida, ligado nas emergências, nos perigos todos. Então a nossa cabeça fica realmente cansada depois de muitos obstáculos, muito envolvimento com situações de risco, principalmente na moto. Então vamos andar 20 minutos, meia hora no máximo, dar uma paradinha. E daí na rodovia vamos andar no máximo 2 horas e dar uma descansadinha. Para, toma um cafezinho, dá uma descansada, levantou, deu uma andadinha, a cabeça da gente refresca e você continua o seu caminho. Na sequência, olhando para a sua trajetória, você vai observar tudo que tem ali. Todos os pequenos detalhes são importantes. Você fica olhando para todos os detalhes e tomando as suas decisões. Olhos em movimento, procurando os problemas todos ali naquele ambiente que você está analisando. Outra coisa importante é ter tempo de tomar uma boa decisão. Pensa um pouquinho, pensa direito o que você vai fazer com cada situação, com cada decisão.
Se a decisão está muito em cima, você pode deixar ela para daqui um pouquinho. Dá uma atrasadinha, dá uma freadinha e toma uma decisão melhor. Um pequeno vício que a gente pode manter é olhar muito perto da moto. O ideal é que a gente olhe o mais longe possível e vá tomando todas as decisões antes. Então vamos olhar cabeça alta, vamos olhar lá na frente para tomar as decisões. As decisões do próximo ali, a gente só vai reajustar em cima da hora ali. Aí eu posso dar uma olhadinha mais para baixo ali, mas em princípio eu vou estar olhando lá na frente, não esqueça nunca. Outro costume negativo: pego a moto e saio andando para depois eu me preparar, acabar de me preparar no meio do caminho, acabar de ajustar um capacete, um telefone, uma roupa. A gente não deve fazer isso. Os acidentes acontecem no começo do nosso trajeto, numa esquina, numa via secundária. Preste bem atenção desde o começo, se prepare direitinho antes de sair, deixe tudo em ordem, veja o caminho, tudo antes de sair. Saiu, você já tem que estar pronto para a emergência. Cuidado com a pressa nas esquinas onde tem uma placa pare para você. Existem países onde a polícia vai atrás de você se você não parar totalmente antes de cruzar. E é muito bom porque o certo é parar mesmo. A gente querer emendar o cruzamento não é uma boa situação. A gente vai estar se comprometendo com agilidade e deixando a segurança para lá. Esteja pronto para parar. Uma outra situação importante é que a gente não deve tomar a decisão de entrar em velocidade num ponto onde a gente não tem visibilidade. O corredor pode estar fechado, pode ter algum obstáculo ali que vai levar você a se acidentar. Então, observe bem, se você tiver a visão do ambiente, você toma a sua decisão. Não tem decisão porque eu acho que vai estar livre, porque está com um cara que está livre. Não existe isso. Muitas vezes a gente já está com a moto e não vai poder trocar tão facilmente assim. Mas na hora de escolher uma moto, lembre-se de ver a sua altura, sua força e escolher uma moto adequada para a sua estatura, para o seu tamanho, para o seu peso. É muito importante que a gente tenha a facilidade de dominar essa moto em função do peso dela. Se ela for muito pesadona, ela vai ser sempre uma função de problema para você e pode te causar até dano físico. A gente já ouviu falar, mas nunca está alerta para isso. A porta do carro que abre quando você está passando. É passar entre os carros parados, os carros estacionados e os carros em trânsito. Isso aí é perigosíssimo, não tem por onde escapar, é sempre acidente grave para você, motociclista. Então, fique esperto com isso, observa bem. Vai passar perto de carro parado, fica de olho porque o motorista abre sem olhar. Vários cruzamentos que parecem iguais, mas no meio deles tem uma placa de pare, uma preferencial que você não sabe. E aí? Se você está naquela da rotina de todas essas esquinas aqui são iguais, você vai acabar tendo um acidente muito grave ali. Se você não conhece direito aquele ambiente ali, preste muita atenção, conheça cada detalhe do caminho. Se é um caminho novo, vá mais devagar, olhando bem para entender bem a sinalização de trânsito principalmente. A moto é muito bacana e às vezes a gente quer passear junto com os amigos, cada um na sua moto, mas quando a gente anda em grupo, a gente sempre tem que manter uma distância boa dos outros para poder resolver situações. Muitas vezes em grupos de moto, qualquer acidentezinho se transforma no acidente para vários deles. Por quê? Porque está um muito coladinho no outro, não tem como escapar de cair junto com o primeiro que caiu. Um outro grande inimigo do motociclista é o ofuscamento, a mudança repentina de luz. Isso aí pode causar um problema muito sério para você, você pode ter um acidente muito grave, pelo simples fato de não ver o ambiente que está ali na sua frente. Então, trocas muito fortes de luz, essa coisa toda, vamos ficar de olho. Nunca vamos olhar diretamente no farol do outro veículo, na fonte de luz contra o sol,
nunca vamos olhar diretamente, sempre olhar um pouquinho do lado para não nos ofuscar. Vamos ficar esperto com isso aí. Um pouquinho para o lado, a gente já não se ofusca, mantém visibilidade para continuar trafegando. É essencial, é totalmente importante para você, motociclista. Nessa mesma onda, mais a dica de que a gente deve realmente ter um bom papo com o oftalmologista e ter um óculos ou usar lente de contato que é melhor do que o óculos para poder visualizar com perfeição tudo que tem no ambiente. Cada detalhinho é muito importante. Então, tem uma mancha no chão, é óleo, é buraco, é água, você precisa saber. Sem uma visibilidade 100%, você não vai ter condições de ver. Então, sempre olho perfeito para poder pilotar. E a meia volta, hein? Consegue fazer com facilidade? Dominar mesmo? Pôr a moto mais para dentro ali, fazer a voltinha no espaço apertado? Tem que treinar o raio mais apertado possível com a sua moto, saber o quanto você consegue fazer e como fazer isso com agilidade no meio do trânsito. Fique esperto com isso. Você faz exercício com a moto de vez em quando para melhorar a habilidade? É importante. A saída na subida com a moto. Às vezes a gente se complica um pouco com a saída na subida, para a moto não voltar, essa coisa toda. Vamos lembrar que a gente tem a facilidade do freio traseiro no pé e a fazer a saída no acelerador e embreagem sem grandes segredos. Não é verdade? Então vamos ter tranquilidade de usar o freio do pé com facilidade para fazer uma saída na subida. Treinar também. De novo a história de ser pessimista. Só para pilotar, é claro. Se parece que o chão é escorregadio, é porque ele é. Você nunca vai experimentar para ver se dá certo ou não. Você nunca vai confiar, vai dar certo. Não é assim que funciona. Observe bem, se prepare para o pior. Freia antes do problema. Tá no asfalto, vai frear para grama, você tem que frear o máximo antes de entrar na grama, porque na grama você não vai frear nada. Vou dar uma história para vocês aqui. Uma vez eu tomei um tombo na rodovia porque o caminhão tinha perdido a tampa do tanque de diesel e tinha lavado a pista, que já estava chovendo, a pista já estava toda molhada e o diesel por cima. Tomei um tombo na estrada, graças a Deus foi só trocar a manete do freio para embreagem e tal, e fiquei com freio para terminar a viagem, consegui acabar a viagem, mas é complicado, escorregadio, é tombo, então a gente nunca vai confiar sem ter certeza que está tranquilo para ali. As faixas de trânsito, elas são colocadas com alta temperatura e depois são polvilhadas com microesferas de vidro para tornar elas refletivas à noite. Isso aí torna elas altamente escorregadias. Então nunca trafegue sobre as faixas brancas e saiba que em cima delas é bem mais escorregadio do que no asfalto normal. Estourou o pneu e você está brincando de touro mecânico. A moto vai balançar muito e você não vai fazer movimentos bruscos. Você vai frear com leveza para diminuir a velocidade, para levar a moto para um canto, para parar, para poder cuidar disso. A parada é muito importante. Dependendo de onde você estiver, para mesmo na esquerda ou mesmo na direita, onde for, você tem muito pouco espaço para inventar muita coisa. Você vai ter que desacelerar com tranquilidade até a parada. Começou a chuva, pinguinhos na viseira, então fica de olho, porque o óleo e a sujeira, a sujeirinha, asfalto, pneu, vão subir, vão ficar em cima, boiando em cima da água, e o chão vai ficar muito escorregadio. Só depois da pista lavada é que ela vai ficar mais aderente. Então cuidado com o escorregão no começo da chuva. Outro ponto essencial é o seu estado de espírito, o seu ânimo. Se você está muito triste, se você está desanimado, está depressivo, você tem que tomar cuidado para não transmitir isso para o trânsito. Se for o caso, você senta, conta até 10.000 antes de sair. Você tem que estar centrado.
evitar a briga no trânsito, que é uma droga muito pior do que qualquer droga que você pode se envolver. O nosso estado de espírito, ele é essencial. A gente tem que estar calmo, tranquilo, para poder resolver bem as situações. Complicou, mais ainda, mais calmo eu vou ficar. Vamos ter tranquilidade para sair inteiro, para sair do jeito que a gente começou no problema. Não tem sentido nenhum você ficar nervoso ou agitado demais tendo razão. Se você tem razão, continue com a razão. Nós já falamos sobre roupa, mas vamos enfatizar. A gente tem que usar uma roupa adequada, uma roupa apropriada. Vamos lembrar que o macacão da pista de moto é curvado para você e tem um suporte atrás para a coluna, para exatamente te preservar na hora de um acidente, essa coisa toda. E te dá muita mobilidade, você tem que ter essa mobilidade toda. Se você estiver brigando com uma jaqueta que é 3 vezes o seu tamanho, você não vai pilotar bem, você vai estar se complicando no meio do caminho. Aquela musiquinha que você gosta muito, vamos lembrar de deixar ela em casa ou de ouvir ela muito baixinho quando a gente estiver trafegando. Por quê? Você não vai ouvir aquele caminhão de cimento se você estiver ouvindo Calypso a 1000 dentro da sua moto. Você já aprendeu a fazer um desvio de emergência, contra-esterço, jogar com a moto, jogar o peso da moto para um lado e para o outro e tirar a moto da trajetória rapidamente? Precisa saber, precisa treinar, vamos treinar isso. É muito importante. Quando você estiver andando devagar, você precisa ser suave nos controles para exatamente manter o controle da moto. Então, pé leve no freio traseiro, você vai ter agilidade para fazer movimentos, manobras em pequena velocidade para poder chegar no objetivo que você quer. Tome cuidado, a gente tem muita agilidade e acaba complicando demais se fizer muito movimento na hora que a gente está em baixa velocidade. Uma outra dica boa é sinalizar para o pessoal de trás com pisadinha no freio ou com uma freadinha rápida para acender a luz de freio. Quando a luz de freio do outro acende, a gente tem uma informação importante, não é verdade? Então faça isso você também. Sinalize, deixe que o outro entenda muito bem aquilo que você está fazendo. Com a pisadinha no freio ou com acionando o freio rapidamente, o freio dianteiro, para poder acender a luz lá antes de frear de verdade. É muito importante a gente manter distância no momento de fazer o cruzamento de uma esquina. Um carro em sentido longitudinal, transversal ali, pode realmente bater em você em cheio se não houver espaço entre você e o outro veículo na hora de cruzar. Deixa esse espacinho ali, garanta a tua segurança. Você consegue prestar atenção na sua visão periférica? Estou olhando para você e estou percebendo o que tem à volta, prestando atenção ao que tem em volta também. Isso para você, motociclista, é muito importante. Essa noção do ambiente todo. Quando eu olho no ponto à minha frente, eu vejo 180 graus ao lado aqui. Então tudo isso aqui é importante para mim, quanto mais perto da minha trajetória. Então vamos, olhando num ponto fixo, sempre prestar atenção no que tem em volta para poder usar o nosso sentido de alerta. Se precisar, vamos, claro, olhar para um lado para o outro no trânsito, mas a nossa visão periférica, ou seja, a nossa visão de lado, ela tem que ser boa também. Esse outro ponto é de inteligência. Saber que uma coisa é muito mais barata que a outra e não optar pela mais cara. Qual é a mais cara? Sabe aquela corrente que está meio judiada, mas ainda dá para usar? Sabe aquele freio que está meio no fim, o traseiro não funciona mais direito, essa coisa toda, mas ainda dá para andar? Isso se chama economia porca. A melhor, a mais barata manutenção que você faz na moto é manutenção preventiva. É trocar na hora certa. É trocar a pastilha, a sapata de freio no momento certo. É trocar a corrente da moto na hora certa. E isso vai fazer com que você tenha uma moto em ótimas condições sempre e não vai ter desgaste. Calibragem certinha, corrente ajustadinha, freios em ordem. Por aí você já vai ter uma moto que vai rodar tranquilo, vai ser sempre uma confiança para você que você vai pegar a moto e vai andar sem problema. Já que à noite é tudo mais difícil de ver, o que a gente pode fazer com relação a isso?
manter o farol da moto bem limpinho e a viseira também bem limpinha. A visão é essencial. De noite a gente já pilota por referências, a visão geral ela já é muito mais complicada, eu tenho muito pouca referência boa do que tem ali no meu caminho. Não deveria nem ser uma das dicas, mas não ficar perto de um caminhão, não ficar ao lado de um caminhão, ultrapasse ele, vai embora, porque é muito frequente que o pneu do caminhão estoure. E ele joga uma chuva de destroços na sua frente, ele se projeta sobre você. São pedaços grandes de borracha pesada e aço junto. Então você tem que ficar muito esperto. Na hora de ultrapassar, ultrapasse de uma vez, não fique nem muito colado nele, tá? Quando for para sair, espera o momento adequado, claro, mas reduza a marcha e vá firme para passar logo o caminhão. Não trafegue ao lado dele. Você precisa tirar o pânico da parada de emergência. O que é isso? É saber frear com muita precisão. Você sabe fazer uma frenagem de emergência? Então comece a treinar se você não sabe. Porque tem que saber fazer muito bem. Na hora do aperto, faça o máximo até a parada total. Lembra disso. Pneus adequados. Tem que ser um pneu em boas condições e tem que te atender 100%. Calibragem perfeita também. É a única coisa que liga você ao mundo, o pneu. Então ele tem que ser o melhor possível. Nada adianta tudo que a gente conversou antes se você não tiver um bom pneu. E a dica de número 50, ela é essencial porque ela é muito simples e não tem nada a ver com detalhes técnicos da moto. É sobre você mesmo. É perdoar, é descansar, é ir tranquilo, é manter tranquilidade, pegar leve com a coisa da moto. A moto tende a deixar a gente agitado, porque a gente está envolvido em risco o tempo todo mundo sabe. Então a gente tem que conseguir manter tranquilidade para as situações. Pensar com calma, complicou, dá uma diminuída, pensa e toma boas decisões. Algumas dessas dicas podem ser um pouco básicas para você, outras podem ser bastante importantes. É importante que as 50 estejam cobertas por você, que você já conheça todas elas. E aí você vai ter uma qualidade de trabalho muito melhor. Enfim, espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma crítica, por favor, faça crítica. Se você tiver dúvidas, por favor, mande as dúvidas. Nós vamos fazer o máximo para levar a melhor informação para você, para que você consiga viver a vida toda rodando bem numa motocicleta. Ok? Obrigado.